Olá pessoal, hoje eu preparei uma videoaula curta para vocês, para concluir aí os assuntos que a gente vem estudando nessa primeira unidade. E estudamos Primeira Guerra Mundial, demos uma olhada em Revolução Russa e agora vamos à crise do capitalismo, a crise de 1929 e o período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Existiu nesse período um grande fator que culminou na Segunda Guerra Mundial, e esse grande fator é a crise do capitalismo, a crise de 1929. Por que essa crise? Depois de uma grande guerra, na dimensão que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, o que acontece com os países? Eles ficam arrasados, né? Precisam se reconstituir. Todo o financeiro, o tesouro do país é investido na guerra. Há muitos mortos, há muita destruição em um pós-guerra. Então, esses países, né, envolvidos, protagonistas da guerra, e não só, mas foi uma guerra a níveis mundiais, ficaram arrasados. E quem se aproveitou dessa situação? Os Estados Unidos, que, como vemos até hoje, de besta não tem nada. Não é à toa que se tornou a grande potência. Então, os Estados Unidos, no início da Primeira Guerra, era um país devedor. E quando a guerra acabou, os Estados Unidos já era um credor, o principal credor dos países. O que é credor? O país que emprestava justamente para os destruídos na guerra se reconstituírem. Os Estados Unidos, no fim da Primeira Guerra Mundial, já produzia 50% dos produtos industriais do mundo. Então, ele se elevou em uma potência mesmo impressionante com essa questão aí dos países europeus, principalmente arrasados depois da Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, os Estados Unidos estavam ali no seu momento, ricaço, com várias potências na Europa arrasadas, devendo bilhões para os Estados Unidos e as indústrias a todo vapor. E o que aconteceu para causar essa crise no capitalismo, essa crise de 1929, essa grande depressão assim chamada? Produção. Já ouviram falar em superprodução? Quando a gente produz. Lembra quando a gente estava estudando de uma forma simplória a República aqui no Brasil e que eu falei para vocês que éramos potência na Primeira República na produção de café? O que aconteceu várias vezes com essa grande produção de café? O café sobrava, acumulava, não tinham compradores suficientes para comprar esse café. E o que acontece? Crise, falência. E em uma dimensão assim imensa, os Estados Unidos passou por esse sufoco, por essa grande crise de superprodução. Não tinha mais quem comprasse. Chegou a um ponto que a produção era tão grande que não tinha mercado consumidor. Os países, como eu falei, eles estavam se reconstituindo ainda do período de guerra. Então, o que aconteceu? No capitalismo, e principalmente nesse período, a gente tinha um liberalismo clássico, né? É um grande ponto aí do capitalismo, o liberalismo, onde o Estado ele não intervém na economia. Então, como estavam tudo às mil maravilhas, as pessoas investiam, suas empresas investiam ações. E o que aconteceu? As ações com essa crise caíram de uma forma tão abrupta que no dia 24 de outubro, chamada Quinta-feira Negra, o que aconteceu com a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, afetando o mundo inteiro? Crash. Quebrou. Uns chamam de crash da Bolsa e outros chamam de crack da Bolsa. Resumindo, simplesmente quebrou a Bolsa de Valores e as pessoas
acordaram nesse dia sem saber o que fazer. A crise era tamanha que saíram em massa para as ruas, pedir uma intervenção agora sim do Estado, do governo, para que desse uma solução. Os bancos falindo exigiam os carros financiados, os imóveis financiados. Muita gente foi literalmente para a rua, sem nenhuma dignidade, sem ter para onde ir, sem ter mais o seu veículo, a sua casa, que é o principal mesmo. Tanto que há um indício de suicídios imenso nessa fase aí, nos Estados Unidos. As pessoas estavam desesperadas, não sabiam o que fazer. Demissões em massa, retirada de imóveis, como eu já falei. Então, foi um período arrasador para o mundo inteiro, que também devia aos Estados Unidos. E o que a gente faz quando a gente entra em uma crise e tem pessoas devendo? A gente vai cobrar primeiramente quem está devendo a gente. Foi isso que os Estados Unidos fez, pressionar países que já estavam endividados, que já estavam arrasados, tentando engatear para poder pagar o que devia aos Estados Unidos. Então foi aquele verdadeiro corre para lá, corre para cá, vou tirar dinheiro da onde, o que eu faço? É crise mundial, e aí de onde a gente tira esse dinheiro? O Brasil, mais uma vez, a gente estudou como primeiro conteúdo a Primeira República aqui. Os Estados Unidos era um dos principais países que consumiam o café do Brasil ainda. Entramos em uma crise também sem precedentes por conta disso, mais superprodução ainda, né, de café, sem ter mercado consumidor. Então foi um verdadeiro problema aí em 1929, essa grande crise, essa grande depressão nos Estados Unidos que afetou a economia do mundo inteiro. Então, qual foi a sorte dos Estados Unidos? O fato de justamente vários países deverem. E o que os Estados Unidos fez? Em 1932 elegeu um economista, Roosevelt, para presidente do país, que conseguiu elevar novamente os Estados Unidos à grande potência. Lá em 1940, os Estados Unidos já tinha tomado seu posto de potência mundial, né? Novamente. E o que esse presidente fez? Além de cobrar a dívida externa, né? A dívida dos países que eram devedores, fazendo eles entrarem em crise também para correr para pagar essa dívida aí. Além disso, ele investiu em obras públicas, construções públicas, investiu 4 bilhões, causando assim empregos, e foi conseguindo aí reconstituir os Estados Unidos. Diferente de outros países que tomaram, aí é que tá, presta atenção aí nessa jogada mundial. O que foi que aconteceu? Esses países arrasados e ainda tendo que pagar as suas dívidas urgentemente, o que aconteceu? Muitas revoltas sociais, pessoas realmente passando fome, crise total nesses países já arrasados pela guerra. Acabaram pedindo intervenção aí do Estado. O que o governo faz? O que os governantes foram se articulando para fazer? Quando eu iniciei o vídeo, eu falei da ascensão de governos totalitários, a ascensão do totalitarismo, que a gente vai estudar ainda na próxima parte. Então, o que são os governos totalitários? Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, stalinismo também na URSS, União Soviética. Só que tem um fator, a União Soviética não devia aos Estados Unidos, não. A gente viu a Revolução Russa, e um dos fatores para esses governos ascenderem com aquelas opiniões radicais que a gente conhece muito bem, e não só radicais, como violentas e antidemocráticas, completamente antidemocráticas, foi a questão do medo do socialismo. Eles tinham, né, comunismo, socialismo. Aqui no Brasil foi também toda aquele alvoroço. Nós não podemos deixar o comunismo dominar o Brasil, nós não podemos deixar o socialismo dominar o Brasil.
Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, vocês, futuros votantes, cidadãos, exercendo aí a cidadania, para que serve história, Para que eu vou entender o que aconteceu lá? Eu acho que foi na sala de vocês que eu entrei falando de ciclos históricos e principalmente na política mundial. No Brasil é um claro exemplo disso. A gente tem uma ascendência muito forte aí de governos populistas e governos ditatoriais, né? Antidemocráticos. A gente tem que prestar bastante atenção aí às características do totalitarismo, como eu já falei. Olha no que deu essa história de preciso ser radical, porque o Estado tem que entrar controlando tudo e as pessoas sozinhas não dão conta e tal e tal. O que aconteceu? Medo do comunismo, medo do socialismo, crise. Acabam se aproveitando, como sempre, da ingenuidade e do pavor, né, do momento de vulnerabilidade do cidadão para implementar o quê? Ideologias, né? Ideias. E o que essas pessoas aí no poder fazem com as nossas cabecinhas? Manipulam, como eu já falei, se aproveitam de situações fragilizadas. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando estamos em crise, né? E provavelmente hoje que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos vivendo uma pandemia e uma suposta crise econômica. É muito importante que nós tenhamos consciência de que em momentos de crise o cidadão ele é muito facilmente manipulado por ideologias que acabam roubando a democracia. O que é democracia? A nossa participação, principalmente pelo voto. E outra coisa, eu tenho certeza que todos se lembram aí no que deu o nazismo. O totalitarismo é marcado também pelo quê? Sempre por perseguição de uma certa minoria da sociedade, de uma camada da sociedade, perseguição violenta. No caso do nazismo, a gente sabe que no que deu a morte aí dos judeus, né, em massa, o verdadeiro horror que aconteceu com um regime que se aproveitou de uma crise para dizer ao povo: vocês não têm outra alternativa. Fulano de tal é o vilão, tal ideologia é vilã e quer arrasar o nosso país. A única forma de a gente salvar o nosso país é sendo violento, né? Autoritário, né? Então, pensem bem aí nesse contexto entre guerra, estudem o módulo de vocês, a gente vai estudar melhor uma introdução aí do nazismo, dessas ideias nazistas, das ideias stalinistas, das ideias fascistas, esse nome, né? Direto aí na nossa cabeça, a gente não sabe nem diferenciar mais quem é fascista, o que é fascismo, o que não é. E é muito importante porque é muito contemporâneo e sempre será, né? Eu falo que a gente precisa saber da história para não ser manipulado primeiramente, meus amores. Então, por hoje é só. Esse período aí de crise entre guerras e que culminou em governos totalitários, governos autoritários que cometeram uma verdadeira bárbare mundial. Então, é muito comum que com a desculpa de sair de crises, governos com perfil autoritário e até mesmo nesses casos violentos se aproveitem da população para chegarem ao poder.